E aí pessoal, tudo bem? Sabe qual é essa música que está tocando de fundo aqui enquanto eu falo com vocês? Deveriam saber se não soubessem. Esse é o hino da Independência, poema de Evaristo da Veiga e música de Dom Pedro I, que costumeiramente é tocado no dia 7 de setembro, mas que hoje em dia é pouco lembrado aí, nas comemorações cívicas em geral. Poucas vezes são tocadas nas escolas, né? Aliás, nas escolas hoje é até difícil o hino nacional brasileiro, né? Nem sempre é lembrado como se deveria. No meu tempo de escola, nos anos 80, nós cantávamos o hino nacional toda vez que havia uma data cívica. Podia ser dia do Exército, dia do Índio, podia ser dia da bandeira, independência. Obviamente, muitas dessas datas eram feriados, mas se cantava na véspera, então era muito comum. Tempos de aula de educação moral e cívica e estudos sociais, que em alguns casos fazem falta no dia de hoje, porque o civismo não está lá tão em voga como antigamente. Mas eu não vim falar sobre isso. Nosso canal é para falar sobre livros, né? E hoje é 7 de setembro, dia da independência do Brasil, né? Faltam apenas pouquíssimos anos para se comemorar o bicentenário da independência, que será em 2022, portanto 7 anos daqui até lá. Esperamos que tenham bastante comemorações a respeito, né, dessa data tão importante da independência do Brasil. E hoje nós vamos falar sobre quadrinhos. No passado, os quadrinhos brasileiros que retratavam história, retratavam de uma forma muito diferente das que são feitas hoje. Se antigamente a história era contada daquela forma oficial e os quadrinhos procuravam transmitir um dever de patriotismo, que hoje já não é da mesma forma, atualmente os quadrinhos têm um pouco mais de flexibilidade, né? E hoje eles podem contar histórias em geral de uma forma bem mais ampla, né? E em virtude disso nós vamos comentar dois quadrinhos que falam de história e que são até usados de uma forma ou de outra para se expandir o conhecimento. Um, é claro, é uma obra de ficção, e o outro, de certa forma, embora seja uma história real, também tem alguma coisa de ficção. O primeiro livro que eu vou falar é essa HQ da Nerd Books chamada Independência ou Mortos. É uma versão bem divertida da independência do Brasil, onde é se falado sobre Dom Pedro, caçador de zumbis. Isso é muito divertido, eu volto já a falar sobre ele. Por outro lado, vamos falar de uma coisa mais tradicional, os quadrinhos que eram feitos pela Ebal. Para quem não conhece, a Ebal era uma editora muito forte que havia no Brasil e que foi perdendo a sua força nos anos 80 até acabar se extinguindo. Foi comprado, se não me engano, pela Block Editores, mas enquanto existiu, a Ebal fez a alegria de muitos dos nossos pais, porque na época em que a Ebal era a grande produtora de quadrinhos, né, eram nossos pais. Eu cheguei a pegar alguns gibis da Ebal, mas sempre em sebo, nunca comprei em banca, porque na minha época as histórias em quadrinhos, especialmente super-herói, que era uma coisa que eu gostava muito de ler, eram encontradas mais mesmo pela editora Abril. Esse aqui, Grandes Figuras em Quadrinhos, é uma coleção muito bacana, feita pela Ebal. Se eu não me engano, elas são dos anos 60, é isso mesmo, dos anos 60, e falavam sobre vários personagens da história do Brasil. Sempre, é claro, usando a história oficial, não tem ficção aqui, apenas algumas coisas que se mudam, né, para contar a história oficial sobre o olhar do país naquele momento. Grandes Figuras em Quadrinhos, esse aqui foi feito justamente para retratar um dos personagens mais importantes da data de hoje, que é o 7 de setembro, e que se ele não estivesse envolvido, talvez a história do Brasil tivesse sido bem diferente na independência, se é que teria sido a independência naquele momento. Grandes Figuras em Quadrinhos, José Bonifácio, o famoso patriarca da independência do Brasil. Então hoje eu vou retratar dois quadrinhos bem diferentes, mas eu vou começar primeiro falando do sorteio, né, que eu havia dito pelos nossos seguidores no Snapchat, que haveria um sorteio de um pôster que está aqui no fundo, que é também sobre a independência do Brasil. Aquele pôster é de 1922, essa reprodução foram feitas apenas duas por mim, que eu tenho o original, e fala sobre a independência do Brasil. Esse pôster, eu tenho um aqui na minha parede, né, onde fica ali ao fundo, e sorteei um igualzinho entre os primeiros 50 seguidores do nosso canal do YouTube. Foi muito legal porque eu
falei os primeiros 50, mas depois até fiquei com pena, porque nós tivemos em 2 dias 100 seguidores no nosso canal de vídeo Ler é Divertido, mas aí, como eu já havia dito que seriam 50 primeiros, vai ficar mesmo nos 50, mas eu só vou falar o ganhador no final desse vídeo, então você vai ter que esperar assistir o vídeo até o final, não vale acelerar, tem que assistir o vídeo até o final. É claro que eu não vou saber se você fez isso, mas seria legal você conhecer um pouco dos quadrinhos. Falando dos quadrinhos, vamos voltar para a versão mais atual. É feita essa aqui, o Independência ou Mortos, editado pela Nerd Books, que tem o trabalho de Abufobia e o Harold Stricker. A Nerd Books é uma editora, né, do pessoal lá do Jovem Nerd, e que sempre fez quadrinhos. Eu tenho também o protocolo Blue Hand deles, é muito divertido. Tem o negócio de zumbis também lá, guia de sobrevivência, né? Eles têm um canal muito bacana aqui no YouTube e são bastante presentes, né, no universo nerd dos dias de hoje. E eles apostaram numa publicação que é bastante ousada se dizendo em Brasil, porque no Brasil ou você não lembra dos nossos heróis da história, ou você despreza. E não existe aquela forma de tornar divertido o herói do Brasil. Sempre que nós lembramos de Dom João VI, nós lembramos daquela figura bonachona, comedor de coxinha de frango, mas a história hoje em dia está dizendo que ele não era tão banal como nós pensamos. Até porque ter trazido a família imperial para o Brasil, né, que culminou com a abertura dos portos em 1808, não foi um ato tanto de covardia. Foi, na verdade, um ato corajoso, porque não era fácil você transferir uma corte inteira de um continente para o outro, atravessando o Oceano Atlântico, né, e ele fez. Depois acabou regressando. Tudo isso é relatado aqui no Independência ou Mortos, que começa, obviamente, um pouco antes da independência do Brasil. Eu separei algumas coisas muito legais que vão falando desse período. Os quadrinhos são muito bem feitos, são em PB, né, não são coloridos, o que eu acho que dá uma atmosfera até muito mais legal para o quadrinho do que se fosse a cores. Eu gosto muito de quadrinho preto e branco. Já visto que eu tenho uma coleção muito grande de gibis do Fantasma, que são preto e brancos. Eu doei os coloridos e fiquei com os PB. E aqui eu separei alguns momentos, né, que fala sobre a história, né, da independência do Brasil, obviamente misturado com algumas coisas divertidas, né? A luta no barco, né, na nau, né, contra os zumbis é retratada aqui de uma forma bem divertida, e eles mostram umas coisas que aconteceram na história de fato, mas misturaram e colocaram zumbis. Como os zumbis foram parar lá, eu não vou contar, obviamente, eu recomendo que você leia o quadrinho, mas tem muita coisa engraçada misturada numa história real, que é a vinda da família até o Brasil. E, entre outras coisas, é retratado o bom humor e mostrando, né, o lado do Dom Pedro, o lado do Dom João, na época ainda era príncipe, né? E também, na época, até o Dom João VI era príncipe regente. E a gente vai seguindo no quadrinho e tem muita coisa interessante. Uma delas, que eu vou mostrar para vocês, é quando começou a ficar, no fim, a final da presença da família real no Brasil, que culminou com a volta de Dom João VI e sua corte para Portugal. Eles retratam isso mesmo aqui, numa cena em que é mostrada lá em Lisboa, o pessoal reclamando, né, que o governo havia abandonado eles e queriam que Dom João VI voltasse a Portugal. E aí foi quando ocorreu. Aqui vocês veem, volta Dom João, o povo foi às ruas também, né? E o retorno do Brasil à condição de colônia era uma coisa que na época eles achavam que não devia ser mantido como Dom João VI havia feito. E o engraçado é que os autores não dispensam o bom humor em nenhum momento. Até na independência do Brasil, a gente vê aqui, na hora que o Dom Pedro proclama a independência, nós vemos algum dos dragões falando, bravo, imperador. Aí um outro pergunta, vou ter que mudar meu passaporte? Creio que sim. É muito divertido. E ali nós seguimos com a ordem de a turba, né, de zumbis que começam a ameaçar o Brasil. E aí Dom Pedro começa a combater
a nossa maior ameaça, né, segundo o quadrinho, que são os zumbis. E ele tem a ajuda do seu fiel escudeiro, que é um personagem real, presente na história, e que pode ser lido em muitos livros de história do Brasil, que é o próprio Chalaça, né? O Chalaça aquele é mais que um fiel escudeiro, ele ajuda o Dom Pedro no combate. Entre outras coisas, o ataque de zumbis, os mortos que começam a ameaçar o Brasil, nós temos fatos pontuais da história do Brasil que se fazem presente. Uma delas é a própria presença do Lobo do Mar, que é o Lord Cochrane. Lord Cochrane, que em inglês é uma figura bem controversa na história do Brasil, e não só da nossa história, também na Inglaterra, ele já deu as suas aprontadas. Eu não vou aprofundar muito sobre o Lord Cochrane, porque nós vamos ter um capítulo só para falar do 1822, que está saindo com uma nova edição, mas basicamente aqui o Lord Cochrane é convidado, como é na história real, a liderar as naus brasileiras contra as naus portuguesas que estão vindo para cá para tentar desfazer a independência. Tanto que o Lord Cochrane é uma figura muito controversa, sendo que no Sudeste e no Sul ele é bem visto, e no Nordeste ele é muito mal visto, especialmente em Alagoas e outros estados daquela região, porque ele expulsava realmente os portugueses ou as pessoas que defendiam o lado português, ou seja, eram contra a independência. Mas depois disso, como ele tinha um acordo que ele podia se apropriar de bens para pagar, né, os próprios custos dessa missão, ele acabava pilhando cidades inteiras, e por isso no Nordeste ele é muito mal visto, tanto que tem um ex-presidente da República, o José Sarney, que, segundo ele mesmo conta, quando ele foi para a Inglaterra e encontrou o túmulo do Lord Cochrane, ele deu uma praguejada lá. Eu vou falar sobre isso em breve. E então o gibi segue, né, até que Dom Pedro consegue aí, né, ou será que não consegue, né, o combate aos zumbis. É muito legal o quadrinho. Essa aqui é uma das últimas páginas onde eles falam sobre a independência, né, e aqui a gente encontra, né, uma página muito interessante que é bem bacana. Dom Pedro e a sua tropa combatendo uma trupe de zumbis. Esse é o livro Independência ou Morte. Como eu disse, é um trabalho de Abufobia e de Harold Stricker, editado pela Nerd Books. É um livro que vale muito a pena você presentear quem gosta de história, quem gosta de quadrinhos, porque junta as duas coisas. Obviamente você não vai sair para aí contando que Dom Pedro, além de proclamar a independência do Brasil, matou uns zumbis. Mas é uma história bem interessante. Eu acho válido esse tipo de quadrinho porque ele aproxima o universo da HQ com o universo da história. A história, obviamente, não podemos alterar, mas nós podemos brincar com a história através da ficção. Isso nos Estados Unidos é muito comum. Nós tivemos recentemente um filme, a temática era o Abraham Lincoln, e ele também foi, se não me engano, ele caçava vampiros, né? Isso é muito legal. Tem um filme canadense que não é de história, mas ele faz sátira com a religião, e ele pega justamente Jesus Cristo e transforma o Jesus Cristo num caçador de vampiros. Chama, se não me engano, Jesus Christ Vampire Hunter. É um filme B, mas é bem divertido porque a gente vê Jesus presente nos dias de hoje caçando vampiros com a ajuda. O Chalaça dele, digamos assim, é um lutador, né, de luta livre, que é bem popular no México, aquela máscara característica, e o filme é engraçadíssimo. No Brasil isso é muito raro, mas agora a gente tem visto algumas alternativas a isso, algumas iniciativas que trazem um pouco de humor à história, e uma delas é o Independência ou Morte. Eu super recomendo. Você pode comprar no próprio site da Nerd Story, nerdstory.com.br, esse endereço que está aparecendo aí embaixo. A última vez que eu consultei, eu tenho esse livro já há um certo tempo, mas ele continua à venda. Se eu não me engano, ele está na faixa de R$20, ou perdão, na faixa de R$30 é o preço que ele custa. E continuando, nós vamos falar agora do outro quadrinho do dia, né, que é Grandes Figuras da História, José Bonifácio. E a diferença no retrato, né, a gente vê até na confecção do Dom Pedro das duas épocas. Aqui o Dom Pedro na capa, né, matando um zumbi, uma capa muito bacana,
E na contracapa da revista dos anos 60, o Dom Pedro I, no quadro de Pedro América, é uma reprodução, são Dom Pedros diferentes, mas ainda é o mesmo Dom Pedro. Então, esse foi o Independência ou Morte. Nós vamos falar agora um pouco do outro, que é a história de José Bonifácio. Bastante retratado nos livros de história, o nosso patriarca da independência, José Bonifácio de Andrade Silva, também foi retratado nos quadrinhos. Isso vem lá dos anos 60, nos famosos quadrinhos da Ebal, que eu falei agora há pouco, que são as grandes figuras da história. Eu tenho a coleção completa aqui, e hoje falaremos, né, já que é 7 de setembro, de outra figura importante para essa data. José Bonifácio, o patriarca da independência, né? Essa é a capa do Grande Figuras em Quadrinho, que retrata ele. Você vê a figura clássica, né, do José Bonifácio. E o bacana é que a capa, embora seja um pouco atemporal, né, porque nós vemos coisas de épocas diferentes na minha ilustração, mas tem sentido. Nós temos a figura como é normalmente retratada, do José Bonifácio, que é o desenho mais comum, né, a arte mais comum dele. Ao fundo, o Monumento à Independência do Brasil, né, que fica lá no Ipiranga, que tem um mausoléu embaixo dele, e que vale a pena conhecer, mas apesar que eu acho que atualmente o mausoléu não está aberto. E aqui o café, né? Sempre o café presente nas mais variadas formas de expressão de arte no Brasil. Nós podemos ver o café na Estação da Luz, onde seriam ramos. Em qualquer país europeu nós vemos o café aqui, nós vemos o café na bandeira imperial. Então o café está sempre presente em nossa história. E aqui também não é diferente. Na época ele custou 1.000 cruzeiros, né? E esse é o número 19 da coleção Grandes Figuras, e é uma reedição, então deve ter vendido bastante na época. A arte, né, é do Nico Rosso, que desenhou boa parte da capa, né, dos quadrinhos da época. Dentro nem sempre era, nós podemos ver até que algumas capas eram dele, mas o interior não era. Mas de todos os gibis que eu tenho deles, né, posso chamar de gibi também, né, a maioria é com arte de Nico Rosso. E uma coisa interessante, não era feito por qualquer um, não. A revisão dos desenhos e do texto era nada mais nada menos de Washington Rodrigues, ou seja, era um trabalho de primeira. Então ele começa falando um pouco sobre a figura de José Bonifácio através de fotografias, né? Obviamente não do José Bonifácio, mas fotografias mostrando, aqui é uma fotografia antiga mostrando a cidade de Santos, e onde ele estava sepultado inicialmente, né, o José Bonifácio, e aí ilustrações mostrando a figura de José Bonifácio, quando ele estava em Portugal, quando ele já era o patriarca da independência, e por aí segue. O Nico Rosso conseguiu retratar o José Bonifácio da forma que é comum nos livros, né? Então ele trouxe uma reprodução fiel do que os livros de história do Brasil naquela época falavam. Hoje, muitos livros de história talvez deem uma versão um pouco diferente do José Bonifácio. 1802 vai muito a fundo, né, dentro do personagem de José Bonifácio, contando coisas que não seriam contadas há 50 anos atrás, né, que a história era vista de uma forma muito tradicional e que são reais. E aqui o quadrinho não é diferente. Ele conta a história, né, desde o nascimento de José Bonifácio, né, até a sua fase de moço, a sua fase em Portugal, chega na época em que ele começa a participar do cotidiano da corte e mostra sua fase de estudos também. É muito interessante, retratado aqui, por exemplo, tem a época que ele está na faculdade de Coimbra, né? Um destino muito comum para os estudantes brasileiros que queriam ter uma carreira era ir para Portugal estudar na Universidade de Coimbra. E aqui tudo isso retratado de uma forma bastante fiel, e o que a gente pode mostrar é que esse quadrinho, né, chega no momento, eu até marquei aqui para vocês, mostra o Dom Pedro, né, um Dom Pedro bem diferente, né, do outro quadrinho, né, mas ainda um Dom Pedro fiel ao que nós temos na história. E aqui, né, nós temos o dia do fico, né, mostrando como é para o bem geral, o bem de todos e felicidade geral da nação. Estou pronto, diga ao povo que eu fico, né, que é 9 de janeiro. E aí o dia do fico bem estabelecido aqui.
E até tem uma coisa legal. Brasília, muitos dizem que foi previsto muito antes, né? Tem até um filósofo antigo, que também, um vidente antigo, que chegou a falar da cidade de Brasília, né? E nós temos também uma lembrança, né, de José Bonifácio mencionando uma cidade que teria como ideal ser no interior do Brasil, ao fim de prevenir qualquer assalto de surpresa externo e atrair para as zonas do centro do país o excesso de povoamento das cidades marítimas. Foi uma ideia que partiu de José Bonifácio, que seria colocado apenas em prática, né, no século seguinte pelo governo de Juscelino Kubitschek. Isso é muito interessante saber como era uma figura muito inteligente, muito à frente do seu tempo, o personagem, né, o nosso querido José Bonifácio. E aqui, voltando mais um pouco, deixa eu achar o recorte, ele mostra também o conflito, né, entre Dom Pedro e José Bonifácio, dos inúmeros conflitos que eles tiveram na vida, que era uma relação de amizade e ao mesmo tempo com muitos altos e baixos. E aqui, né, o retratado. Eu soltei esse gibi porque eu estou digitalizando esse acervo, então por isso que está solto. Eu vou mostrar até para vocês aqui a proclamação da independência do Brasil pelos olhos dessa revista, que é, né, a nossa visão tradicional, e que hoje muita gente diz que não foi bem assim, que Dom João, é claro, não estava com essa roupa, foi bem diferente, até o próprio Pedro Américo se inseriu, né, na ilustração. Mas é isso que o quadrinho mostra, a história do Brasil pela vida do José Bonifácio. Então vale a pena conhecer. Aqui você vai ter a versão histórica de José Bonifácio. Se você não quer ler um livro sobre José Bonifácio, não tem tempo, eu acho que os quadrinhos é uma forma mais rápida de você conhecer, você pode procurar nos sebos. Não é difícil de encontrar nos sebos, principalmente aqui em São Paulo, o Grandes Figuras da História. O que eu mais tive dificuldade de achar não foi esse, foi o do Duque de Caxias. Eu tenho ele aqui, vai ser para um outro programa, mas esse aqui até que eu achei relativamente fácil. Não é barato, né? Se não me engano eu paguei para esse quadrinho algo próximo de R$40, mas vale, porque aqui é como se fosse um livro de história, é uma fotonovela, digamos assim, né, uma cartoon novela, digamos melhor, da história do Brasil, então é bem fiel ao que nós temos nos livros. Super recomendo que você tenha a oportunidade de ler Grandes Figuras em Quadrinhos. Eu tenho a coleção completa da Ebal, e uma das coisas que eu tenho em mente é digitalizar esse acervo e colocar à disposição lá no site São Paulo Antiga. Para quem só segue esse canal, eu também tenho um outro site onde eu falo de história de São Paulo e conto a história das casas, que é o São Paulo Antiga, www.saopauloantiga.com.br. E eu tenho o objetivo de digitalizar. Eu até tenho scanner, material profissional de escaneamento, tudo no escritório, mas me falta tempo. Então, eu pretendo em breve arrumar alguém, contratar alguém só para digitalizar esse acervo e disponibilizar, porque eu acho que mesmo passado tanto tempo esses quadrinhos, né, contam uma história atual, né, uma história que não deixou de existir, e nós precisamos conhecer mais a história do Brasil. E o quadrinho é ótimo para inserir principalmente crianças no universo da história, né? A história muitas vezes aparece de uma maneira chata, e não é bem assim. Eu não acho história chata, evidentemente, senão não estaria feito esse canal, mas assim, muita gente fala, a história é chata. Não é chato, muitas vezes a forma em que é contada a história que pode parecer chato. Então, como eu disse, Independência ou Mortos você encontra no próprio site na Nerd Store, e também encontra em algumas livrarias de São Paulo. Eu já achei algumas vezes, mas esses aqui eu comprei direto na Nerd Store, então não vou falar onde você pode encontrar fora da Nerd Store. Esse aqui nos sebos. É bem interessante que vocês até leiam os dois para ver duas formas diferentes de se falar sobre a independência do Brasil. Uma de uma forma oficial e outra de uma forma bem humorada e com muita ficção. Mais para frente vou falar de outros quadrinhos que falam de personagens da história, que são os outros personagens do Grandes Figuras em Quadrinhos, e vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco mais de figuras, né, que a gente não conhece tanto na nossa história, mas
que através dos quadrinhos você pode conhecer, como por exemplo a figura do Barão Rio Branco, que hoje não é tão contada como era antigamente, o Tamandaré, né, que é chamado até na época de o Nelson brasileiro. Tudo isso eu vou falar mais para frente, para vocês conhecerem um pouco mais da história do Brasil, também através dos quadrinhos, tá bom? E agora, como eu falei no começo do programa, vamos ver quem é o ganhador do pôster alusivo ao centenário da independência do Brasil em 1922. No início eu havia dito que seriam os primeiros 50, né? Mas é obviamente que ultrapassou esse número de seguidores muito rápido, e foi uma pena, porque essas outras pessoas não vão concorrer. Mas eu acho justo assim, os 50 primeiros apoiadores ganharem esse pôster. Eu fiz o sorteio usando o número 2 ao número 51, perdão, 2 ao 51, porque a primeira inscrição era minha no meu outro canal, para poder juntar os vídeos do canal de São Paulo Antiga, então não conta. E eu fiz o sorteio, vou mostrar aqui para vocês quem foi o ganhador. A gente usa como referência, eu usei o site Sorteador, e nós usamos os números, e o número que foi contemplado é o 45. E quem será o número 45, hein? Vamos ver quem é. Na verdade eu contei, mas acabei não olhando quem era o 45, mas eu já havia feito a numeração aqui no meu computador, e o número 45 está aqui. Cadê? Vamos pegar. Tauan Silva. Tauan Silva é o ganhador do pôster da celebração do centenário da independência do Brasil. Então, Tauan, muito obrigado por seguir o canal Leira Divertido aqui no YouTube. Eu espero que você esteja gostando e continue seguindo. E você é o ganhador. Você vai ter uma semana para entrar em contato comigo, uma semana, ou seja, até a próxima segunda-feira que vem, para entrar em contato comigo e passar os seus dados para que eu possa enviar o pôster. Se você estiver na cidade de São Paulo, vai ter um local para você retirar. Se você não estiver em São Paulo, a gente vai enviar para você. Então, Tauan Silva, entre em contato comigo no e-mail douglasnascimento@outlook.com e passe seus dados para que eu possa enviar o pôster para você, e espero que você aprecie. Além disso, é uma semana, hein? Porque senão, se você entrar em contato uma semana, eu vou passar esse pôster em um outro sorteio. Eu espero que você entre em contato rapidamente, porque esse pôster é muito bacana, tá bom? E esse foi o terceiro programa do Leira Divertido, hoje falando um pouco diferente, né, abordando mais os quadrinhos que retratam a história do Brasil de forma fictícia, né, desculpe, e de forma real. O próximo programa nós vamos falar mais um pouco de umas histórias de São Paulo mesmo. Eu tive alguns e-mails pedindo para mim que falasse também mais sobre a história de São Paulo do que a história do Brasil. Obviamente o nosso foco é a história do Brasil em geral, mas vamos falar também da história de São Paulo com mais detalhe, porque essa é um pouco a nossa base aqui de pesquisa e a base do meu acervo. Mas não vamos nos furtar de falar de história do Brasil, histórias regionais de outros estados, vamos até falar livros de história de fora, livros americanos, nós vamos falar de tudo, mas sempre baseando em livros poucos conhecidos, livros raros ou livros de história. Então é isso. Continue seguindo o nosso canal. Você que está assistindo esse vídeo, dê joinha para colaborar com a gente. E se você está assistindo e não curte aí no nosso canal, faça a sua inscrição. É muito fácil. E aí você passa a ser um assinante do nosso canal, tá bom? Esse foi o Leira Divertido, programa número 3, especial de 7 de setembro. Vejo vocês na próxima edição. Muito obrigado e até o próximo.